Olá, professoras e professores, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Reflexões, uma conversa sobre complexidade. Hoje vamos tratar de um tema que com certeza vai ampliar os saberes da nossa prática pedagógica, a relação entre o processo da aprendizagem complexa e de como tornar visível essa aprendizagem. Para tanto, temos uma convidada que tem muito a contribuir com as nossas reflexões, a professora mestre Júlia Pinheiro Andrade. Seja bem-vinda, professora Júlia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Selma. É um prazer estar aqui. Professora, vou te apresentar brevemente para que os nossos professores e professoras saibam o seu trajeto. A professora Júlia é fundadora da Ativa Educação, graduada em Geografia pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Educação também pela Universidade de São Paulo, certificada pela Visible Thinking e Teaching and Learning in a Maker-Centered Classroom pelo Project Zero na Harvard Graduate School. A professora atua com formação continuada de professores e é autora de diversos livros, sendo o mais recente Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, publicada pela Panda Books. Professora Júlia, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, então, com uma pergunta assim, básica, fundamental. O que são as aprendizagens visíveis? Obrigada, Selma. A gente organizou essa coletânea, Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, para trazer essa conversa para o Brasil. Exatamente, a gente quis organizar todo mundo que estava pesquisando sobre isso e fazer um livro totalmente ilustrado, cheio de QR Code, cheio de dicas, cheio de práticas de salas de aula brasileira para aproximar essa discussão do Brasil. A gente tem, basicamente, 3 grandes bases teóricas para essa discussão. 2 mais antigas e uma mais recente. A mais antiga é a abordagem Reggio Emilia, que é uma abordagem da educação infantil que se formou no pós-guerra na região de Reggio Emilia, na Itália. E que tem uma ideia de estimular muito a criança, esse pendor natural da criança para investigação, para descoberta, para curiosidade, e alimentar isso ao longo de toda a educação infantil, fazendo uma experiência muito integrada nas áreas do conhecimento e com uma documentação pedagógica muito rica, que apoia a aprendizagem. Mais ou menos contemporâneo com Reggio Emilia, se forma o Projeto Zero da Faculdade de Educação de Harvard, que tem uma pesquisa baseada em sala de aula com professores, com experiências reais. Inclusive, o Projeto Zero pesquisa com Reggio Emilia, na educação infantil, a aprendizagem visível. E eles desenvolveram mais de 50 projetos, e um deles, especialmente, é como tornar o pensamento visível, que é esse que a gente vai falar mais aqui hoje, e que é uma pesquisa sobre os diferentes tipos de pensamento que a gente pode explorar em sala de aula e como o professor pode ter mais clareza, mais objetividade em definir que tipo de pensamento fomentar e como criar uma cultura de pensamento compartilhado em sala de aula, em todas as áreas do conhecimento. Então a gente pode fazer isso na matemática, na linguagem, nas ciências humanas, nas ciências da natureza, nas artes, no maker, em todas as áreas do conhecimento. É uma pesquisa muito robusta, que apoia muito as metodologias e as didáticas de ensino nas áreas e a avaliação. E, por fim, a gente tem uma pesquisa mais recente do professor John Hattie, que é da Universidade de Melbourne, na Austrália, que fez a maior pesquisa de efeitos de aprendizagem na educação. É uma meta-análise, é uma análise de análises que ele chamou de aprendizagem visível. Então, ele tem um livro que se chama Aprendizagem Visível para Professores, traduzido em português, e que explica os fundamentos dessa pesquisa e o que mais tem impacto na aprendizagem dos alunos. E de longe ele fala que o que mais tem impacto é quando o professor tem mais clareza do seu papel, da sua intencionalidade, e quando ele cria uma metodologia para observar o impacto que ele tem na formação do aluno. Então ele desenvolveu todo um programa de formação de professores nessa direção e que ele vai estimulando, nos livros dele, a que todos os professores se pensem também como planejadores e avaliadores do impacto na aprendizagem. Então, nesse nosso livro, a gente organiza esse tripé teórico e a gente vai atrás de experiências brasileiras que trabalham com isso. A gente justamente põe luz a experiências que justamente mostram
como que a gente torna aquilo que é invisível na sala de aula, como cada um está aprendendo, como cada estudante está criando conexões, está significando aquilo que o professor quer que eles aprendam, como é que a gente sabe em tempo real como que os estudantes estão aprendendo? Em que lugar que eles estão do pensamento? Como a gente registra isso? Como a gente torna mais visível o que é invisível? Então, é sobre isso que a gente trabalha nesse livro. Excelente. E essa ideia das aprendizagens visíveis tem sido muito discutida atualmente. Mas como surgiram esses estudos e quais são os fundamentos teóricos, mais teóricos da aprendizagem invisível? Então, eu vou mergulhar mais na experiência do Projeto Zero, que essa é a que está mais amplamente discutida no livro. A ideia é de que a gente não deve buscar ensinar só um conteúdo ou só uma habilidade. Que a gente pode até escolher uma habilidade e treinar muito essa habilidade, mas que aí a gente não está criando de verdade uma disposição do estudante ir mais longe, questionar, fazer conexões. Então, toda a base teórica tem a ver com o que eles chamam de teoria da disposição. Como é que eu crio uma disposição para uma aprendizagem mais profunda, mais ativa, mais participativa em todas as áreas? Então, a gente tem que associar um trabalho focado em habilidades e competências, mas que também estimule muito essa motivação para participar, criando uma cultura de sala de aula que estimule a escuta ativa e a participação dos estudantes, sem medo de errar, e que a gente vá criando uma sensibilidade para quando a gente usar os diferentes tipos de estratégias pedagógicas. Então, o fundamento está em associar um processo de aprender um conteúdo com uma reflexão sobre esse processo, de forma que o estudante se envolva mais com o próprio aprendizado e vá desenvolvendo uma capacidade também de se perceber no processo. Com isso, a gente vai estimulando também uma capacidade mais metacognitiva, ou seja, a gente aprende a matemática, a gente aprende a linguagem, mas a gente também vai refletindo sobre como a gente melhor aprende. Que estratégia funciona melhor para mim? Que tipo de registro funciona melhor para mim? Que tipo de conexão com o pensamento do outro me apoiou no meu estudo? E aí tem uma série de rotinas, de estratégias rotineiras para a sala de aula, que são as chamadas rotinas de pensamento, que quanto mais a gente pratica, mais a gente internaliza como um movimento mental, como uma disposição de pensamento, como um repertório. Assim como a gente sabe nomear os diferentes tipos de emoção, quando eu estou triste, quando eu estou cansado, quando eu estou alegre, quando eu estou excitado, eu vou aprendendo a nomear os diferentes tipos de pensamento. Aqui eu estou olhando bem de perto, aqui eu estou raciocinando com base em evidências, aqui eu estou conectando com a ideia do colega, aqui eu estou apoiando o meu pensamento numa evidência para fazer uma inferência. Então a gente vai ganhando um repertório sobre tipos de pensamento e isso é muito potente para se desenvolver em termos de competências. Muito bom. E aí, ouvindo assim, eu fico pensando nessas possibilidades de estratégias, que os professores podem considerar no planejamento, e de que modo isso pode contribuir com a construção desses conhecimentos profundos, para uma aprendizagem mais complexa por parte dos estudantes. Então, nas suas publicações, você trata das rotinas, dos pensamentos, como estratégias para tornar visível a aprendizagem, Se foi certinho aqui o que nós compreendemos. E o que seriam, então, essas rotinas? Conta pra gente como essas rotinas podem contribuir nesse processo todo. Então, eu vou dar um exemplo de uma rotina que é estimulada pela própria pesquisa do Projeto Zero como uma rotina-chave, que a gente pode usar em todas as áreas do conhecimento e que estimula essa forma de pensamento mais profundo e compartilhado. É a rotina o que eu vejo e o que eu imagino. Ou se a gente quiser decompor ela, o que eu vejo, o que eu penso e o que eu imagino ou pergunto com base nisso. Num primeiro momento a gente pode fazer só o que eu vejo e o que eu imagino. Então eu gosto muito de fazer a experiência com uma imagem que a gente traz, que pode ser de uma questão da atualidade, como pode ser de um experimento científico, como pode ser algo enigmático. E aí a gente mostra um zoom fechadinho na imagem e pergunta para os estudantes, o que vocês veem nessa imagem? O que vocês imaginam que é? E aí eles começam a descrever e a fazer suposições. No início, a gente já vê e supõe. Conforme a prática, a gente vai aprendendo a decompor. Então, como é que eu vou descrevendo o que eu vejo? Primeiro, só o que eu vejo.
E aí, depois, o que aquilo se conecta com o meu conhecimento prévio, o que eu imagino ser. Depois a gente abre o zoom e mostra a imagem inteira. E aí a gente começa a perguntar o que essa nova imagem tem a te dizer? O que isso se conecta ou modifica com os seus pensamentos anteriores? E nesse processo, estimulando uma conversa coletiva, um vai pensando junto com o pensamento do outro e vai se arriscando a descrever bem de perto o que está vendo, a perceber um elemento escondido na imagem, a olhar um fundo, a relação entre a figura e o fundo. E aí muitas coisas vão acontecendo. Então, o professor vai estimulando uma cultura de participação, de uma capacidade de descrever o que está na imagem, de conectar com os pensamentos prévios e de elaborar hipóteses sobre o que eles imaginam ser. Umas que se sustentam mais ao longo da experiência e outras que vão sendo derrubadas pela inferência que vai desenvolvendo. A gente pode fazer isso com base em textos, a gente tem experiências com leitura de texto com essa rotina e com imagens mesmo, de jornal, de revista. E o que a gente vê é que essa rotina estimula muito o estudante a decompor o pensamento em algo que é essencial para todas as áreas. Então, a capacidade da gente realmente ver as coisas e antes de deduzir, de imaginar, a gente descrever. E aí, com base nos nossos pensamentos, estabelecer conexões com os conhecimentos prévios e modificando o nosso pensamento conforme a gente pensa um com as hipóteses do outro. E aí começar a fazer perguntas melhores, né? Então, será que isso que eu estou vendo é aquilo? Será que aconteceu tal coisa e o que eu estou vendo agora é outra? Então, a gente vai estimulando um tipo de raciocínio que, como a BNCC mesmo apregoa, ela tem muita empatia pelo que está sendo mostrado e muita colaboração na escuta coletiva. Ela tem um exercício de argumentação com base em evidências observáveis. E a gente vai decompondo o nosso pensamento em etapas visíveis e compartilhadas que criam um pensamento coletivo. As evidências que a gente tem nas salas de aula que usam esse tipo de prática é que aos poucos os estudantes participam mais, eles se engajam na conversa. Eles vão percebendo que o que eles falam importa e ajuda o pensamento coletivo, e a gente vai estimulando uma cultura de reflexão coletiva mesmo, sem medo de errar, porque tudo que vai sendo falado ali pode ser aproveitado por uma mediação do professor para alargar a compreensão, para ampliar o pensamento. Então o professor vai fazendo perguntas assim: o que te leva a dizer isso? Mas será que isso se conecta com o que seu colega disse antes? E agora, o que essa opinião modificou do seu primeiro pensamento? Então a gente vai criando uma sala de aula em que o pensamento é visível e compartilhado. E eu fico me perguntando se os professores não estão se questionando assim: como eu posso colocar em prática essas aprendizagens visíveis na minha sala de aula? Adoro essa pergunta. Por onde começar? Uma das grandes coisas legais dessa teoria é que não precisa de conhecimentos prévios. Você pode estar inspirado pela experiência e você testa. Então você escolhe uma imagem, uma cena, uma paisagem para começar a fazer, por exemplo, o que eu vejo, o que eu imagino, o que eu vejo, penso e imagino. E aí a própria experiência vai te trazer uma colheita que vai te encorajar, porque você vai ver que no início pode ser um pouco estranho para o estudante falar o que ele vê, o que ele pensa, o que ele pergunta. Então faz o que eu vejo e o que eu imagino. E aí simplesmente de trazer uma evidência legal para a sala de aula e gerar um pensamento coletivo, você vai ver os estudantes engajados, participantes, e dependendo do objeto, se aquilo está preparando para uma situação de estudo, eles vão estar mais motivados a fazer conexões e estudar para o que você quer. Então, a evidência vem com a própria aplicação. Então, a gente encoraja muito a você experimentar em qualquer contexto que fizer sentido e aí você vai colher os frutos. A gente tem uma experiência muito legal de uma professora de 4º ano que teve que dar uma aula, repondo uma aula de alguém que tinha faltado rapidamente. E aí ela pensou: puxa, na escola tem aquele jornal. Vou pegar o jornal, uma reportagem e vou fazer o Vejo, Penso e Pergunto. Ela mostrou a imagem, por exemplo, da capa sem o título e subtítulo e perguntou para os estudantes o que eles viam. E depois o que eles pensavam ser o tema daquela reportagem. Eles foram fazendo 1000 ideias e 1000 conexões. Depois ela mostrou a imagem completa e eles entraram num estudo de texto com base no que eu vejo, o que eu penso e que perguntas eu tenho sobre a matéria. Então foi uma aula improvisada, mas que teve uma consistência incrível, que gerou um super engajamento na leitura e na investigação do texto e da imagem e que estimulou a continuidade dos estudos. Então, assim, experimenta, as evidências vão vir.
Olha, uma delícia te ouvir. Agradeço muito a sua participação, essa conversa, né? Aprendi muito aqui particularmente também com as suas contribuições com relação às aprendizagens visíveis. Posso deixar uma dica? Claro. Então eu quero convidar todo mundo a entrar no site da Ativa Educação, www.ativeedu.com.br, na biblioteca, e lá tem um monte de materiais muito legais, tem artigos, metodologias, tem a apresentação e a introdução do livro abertas para todo mundo ler. E tem uma aula aberta. Nessa aula aberta, todo mundo pode ver uma prática do Vejo, Penso e Pergunto com base numa imagem bem enigmática e numa conversa muito bacana de professores. Então ali vai ser uma boa sala de professor para você se encorajar e participar e tentar pôr em prática na sua sala de aula. Obrigada! Nós que agradecemos pela sua participação e, professores e professoras, vamos encerrando essa conversa riquíssima com a professora Júlia. E aí, ficaram pensando em como tornar cada vez mais visível a aprendizagem dos estudantes? Eu vou ficar pensando por aqui também, hein? Até a próxima entrevista. Um abraço a todas e todos.